Fala galera do Me Salva, tudo bem com vocês? Vamos lá resolver essa questão de 2019, do Enem 2019, da prova de Ciências Humanas. E aí temos um enunciado que diz o seguinte: a condição para a inclusão dos trabalhadores no novo processo produtivo descrito no texto é a... Vejamos então que quando nós vamos olhar para o texto, precisamos entender qual é a condição para a inclusão desses novos trabalhadores e principalmente qual é esse novo processo produtivo aqui, né? Porque se não soubermos disso, vai ficar um pouco mais difícil. Então olha só, a condição para a inclusão, qual é a condição e qual é esse processo produtivo. Vamos ver o que o texto está dizendo, ó. No sistema capitalista, as muitas manifestações de crise criam condições que forçam algum tipo de racionalização. Então veja só, é a crise que cria condições para o capitalismo se desenvolver. Em geral, essas crises periódicas têm o efeito de expandir a capacidade produtiva e de renovar as condições de acumulação. Podemos conceber cada crise como uma mudança do processo de acumulação para um nível novo e superior. Um texto do David Harvey, né? A produção capitalista do espaço. Então, qual é a condição? Se a cada crise que acontece, né, o sistema capitalista ele muda a sua forma de produção, o que é esperado desses trabalhadores para que eles sejam incluídos num novo sistema, num sistema que se reformulou, se reorganizou para atender aos interesses deste novo tipo de capitalismo? O que esses trabalhadores precisam ter? Eles precisam estar em uma associação sindical? Não necessariamente. Muitas dessas novas organizações, desses novos processos produtivos vão ser contrários à associação sindical, inclusive, né? Então, letra A está errada. Eles precisam, então, participar das eleições ou participar do processo eleitoral? Não necessariamente. Nem sempre o sistema capitalista vai exigir que esses trabalhadores, então, tenham participação eleitoral para a condição de estar dentro das empresas ou dentro da produção, pelo menos, né, desse novo sistema. Então, não, está errado. Letra C, migração internacional. Então, quer dizer que os trabalhadores, para estarem nesse novo processo produtivo, precisam migrar internacionalmente? Não há nada que comprove esse tipo de afirmação, né? Está errado. Então, letra D, qualificação profissional. E aí vejamos o seguinte, ó, qualificação profissional, porque é preciso que nesse novo tipo de racionalização os trabalhadores sejam qualificados, se qualifiquem e sejam qualificados, porque senão eles não são incluídos, eles ficam de fora. Basta a gente pensar como fica um trabalhador na atualidade que não sabe usar um smartphone, não sabe usar um computador, não sabe usar uma determinada ferramenta e tecnologia que é utilizada em quase todos os espaços profissionais. Esse trabalhador ou essa trabalhadora fica de fora, né? Fica excluída dos processos produtivos, né? Então, a letra que melhor responde às nossas alternativas aqui, a alternativa que melhor responde é a alternativa de letra D, certo? Vamos ver aqui por que não, então, a letra E, regulamentação funcional, né? Olha só, muitos desses novos espaços de trabalho, dos novos processos produtivos, inclusive, não vão ser nem regulamentados, né, para a gente começar a conversa por aí. Então não bastaria dizer que seria aqui uma regulamentação funcional, porque isso não é exigência para os trabalhadores serem incluídos, né? Para eles serem incluídos. Pode ser exigência para qualquer outra coisa, mas não para isso, certo? Então aqui nós temos uma questão sobre as relações sociais no capitalismo. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de avaliar essa questão. Bons estudos e até uma próxima!
Fala galera do Me Salva, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos resolver aqui uma questão do Enem de 2019 da prova de Ciências Humanas. Observando aqui direto o nosso enunciado, nós temos a seguinte questão. Os textos indicam uma relação da sociedade diante da natureza caracterizada pela o quê? Qual é a característica entre a relação da sociedade diante da natureza? Então, vamos ver aqui o que os textos estão nos apresentando. O primeiro texto diz o seguinte: o segredo da natureza se revela mais sob a tortura dos experimentos do que no seu curso natural. Veja só como o Francis Bacon está apresentando aqui a relação entre o ser humano e essas experiências que o ser humano constrói para entender os segredos da natureza. Olha só, os segredos da natureza se revelam mais sobre a tortura dos experimentos. Depois nós vamos ter aqui o segundo texto, que diz o seguinte: o ser humano, totalmente desintegrado do todo, não percebe mais as relações de equilíbrio da natureza. Age de forma totalmente desarmônica sobre o ambiente, causando grandes desequilíbrios ambientais. Um texto aqui do Guimarães sobre a dimensão ambiental da educação. Veja só. Então, no primeiro texto, nós temos uma construção lá do século XVII, depois aqui a gente tem uma construção do século XX. O que há de comum entre esses dois é porque existe uma relação da sociedade diante da natureza que objetifica o espaço físico, e temos aqui, portanto, a nossa alternativa correta como a letra A. Objetifica o espaço físico, né? Porque veja só, quando o Bacon diz que a relação com a natureza é mais uma relação de tortura, né? E a gente precisa entender ela pela tortura dos experimentos, a natureza passa a ser um objeto para os experimentos do ser humano, né? Que é a mesma coisa que aparece no segundo texto, em que o ser humano não concebe mais a natureza, não concebe a natureza como um equilíbrio, mas ele age de forma desarmônica, usa ela, né? Usa como um objeto. Então, letra A é a correta. A letra B diz o seguinte: retomada do modelo criacionista. E não tem nada a ver com a questão, né, gente? O Bacon não vai falar disso, o Guimarães também não vai falar disso, porque eles vão estar pensando cientificamente e não tem nenhuma relação com o modelo criacionista. Letra C, recuperação do legado ancestral. Veja só, nem sempre a relação do ser humano com a natureza foi assim. Então a gente não pode dizer que essa relação é um legado ancestral, pelo contrário, a gente rompeu com esse legado ancestral. A filosofia ameríndia vai acusar justamente disso, né, do ser humano ter rompido com esse legado de relação entre o ser humano e a natureza, né? Enfim, então letra C está errada. Letra D, infalibilidade do método científico. Olha só que interessante, né? A gente poderia até pensar, opa, o método científico, só que o método científico não é infalível, né? Ele, pelo contrário, no segundo texto, o autor está inflamando a sociedade contra esses absurdos que muitas vezes a ciência produz na sua relação com a natureza. Então não é uma infalibilidade. E a letra E, formação da cosmovisão holística. E é exatamente o contrário. O que seria uma cosmovisão holística? Seria compreender o todo. E no segundo texto nós temos justamente o contrário. Ó. O ser humano totalmente desintegrado do todo. Então não é uma formação da cosmovisão holística, é um rompimento com essa ideia de que o todo é integrado, né? Não, nós podemos separar ser humano para um lado, natureza para o outro. Então, letra E está errada. Esse é um conteúdo sobre as relações sociais do capitalismo, espero que você tenha gostado. Não esqueça de avaliar essa questão. Bons estudos e até a próxima.
Fala galera do Me Salva, tudo bem com vocês? Vamos aqui resolver essa questão do Enem de 2018 da prova de Ciências Humanas, onde temos o seguinte enunciado. Uma manifestação contemporânea do fenômeno descrito no texto é o. Então, o que nós vamos buscar no texto quando formos ler é uma manifestação contemporânea de um fenômeno. Que fenômeno é esse que está descrito no texto? Sabendo que fenômeno é, nós poderemos compreender que manifestação é essa que nós vemos desse fenômeno atualmente. Vamos ver o texto então. A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou no modo de definir toda a realização humana. A fase atual, portanto, diferente dessa primeira fase, em que a vida social está totalmente tomada pelos resultados da economia, leva a um deslizamento generalizado do ter, vamos deixar até inclusive de outra cor, leva a um deslizamento generalizado do ter para o parecer. Olha como nós temos uma diferença, né? Do qual todo o ter efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função última. Ao mesmo tempo, toda realidade individual tornou-se social, diretamente dependente da força social moldada por ela. Um texto do Guy Debord, da Sociedade do Espetáculo, um livro clássico do pensamento sociológico. Então, que tipo de manifestação é essa, né? Ou melhor, que fenômeno é esse que está sendo descrito no texto? E aí a gente consegue perceber esse deslizamento, né? Essa mudança, esse deslocamento entre o ter, que era de uma primeira fase, né? A gente está falando aqui, talvez inclusive da própria ideia de revolução industrial, daquele final do século XIX, uma frase da dominação da economia sobre a vida social, em que o importante era o ter, e agora o importante para o Guy Debord é parecer, né? Então tudo que é importante é parecer. De que forma atualmente a gente encontra esse parecer, né? Será que é na valorização dos conhecimentos acumulados? Aí a gente consegue parecer? Então quem tem conhecimentos acumulados é valorizado por isso? Não, né? A gente não tem esse tipo de ação dentro da sociedade contemporânea, esse tipo de manifestação. Olha, temos um sujeito com conhecimento acumulado, vamos valorizá-lo. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Letra B, exposição nos meios de comunicação. E aí sim, né? Qual é o espaço em que é mais importante parecer do que ter hoje? As redes sociais, os meios de comunicação, as mídias tradicionais, as mídias mais contemporâneas. Então, aqui, exposição dos meios de comunicação é a melhor forma de responder à questão, porque é uma forma de manifestação contemporânea deste fenômeno aqui, né? O deslizamento do ter para o parecer, certo? Letra C, aprofundamento da vivência espiritual. Bom, não temos nada no texto que nos remeta a uma ideia de vivência espiritual. Então a gente pode descartar essa letra C de cara, né? Letra D, fortalecimento das relações interpessoais. Veja só, é claro que aqui o Guy Debord está dizendo toda realidade individual tornou-se social, né? Dependente da força social. Mas isso não significa que é um fortalecimento. É diferente, né? É claro que essa realidade individual se torna social, mas porque os sujeitos precisam parecer. Não porque eles estão ligados e se sentem ligados completamente aos outros, né? Mas porque eles precisam parecer para os outros. E letra E, reconhecimento da esfera artística. Infelizmente ainda não chegamos nesta fase, né, do reconhecimento na esfera artística, ou mesmo da esfera artística, né? Então, também não temos aqui na letra E a melhor resposta. Portanto, letra B, exposição dos meios de comunicação. É um bom conteúdo, inclusive, sobre política e também sobre as ciências sociais e cotidiano. Você vai encontrar aqui na nossa plataforma. Espero que você tenha gostado. Não esquece de avaliar essa questão. Bons estudos e até a próxima.
Fala galera do Me Salva, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos resolver aqui essa questão do Enem de 2017 da prova de Ciências Humanas, certo? Vamos observar aqui o enunciado da questão que diz o seguinte: a concepção de desenvolvimento proposta no texto fundamenta-se no vínculo entre. Observando esse enunciado, a gente já sabe que no texto precisamos encontrar qual é a concepção de desenvolvimento que está sendo desenvolvida no texto e qual é o vínculo, né, entre essa concepção de desenvolvimento e o que nós vamos encontrar aqui em alguma dessas alternativas, certo? Então precisamos compreender aqui bem este texto. Olha só, o texto diz o seguinte: procuramos demonstrar que o desenvolvimento, concepção de desenvolvimento, então quando essa palavra aparecer no texto eu já fico de olho. Desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. Então, a concepção do desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. O enfoque nas liberdades humanas contrasta com as visões mais restritas de desenvolvimento. Então, com as que identificam o desenvolvimento com o crescimento do produto nacional bruto ou industrialização. Veja só, isso aqui não é a concepção de desenvolvimento do texto. Veja só, vamos colocar aqui para a gente marcar. Essa ideia aqui de que o desenvolvimento é um crescimento, deixa eu colocar melhor aqui, é um crescimento do produto nacional bruto ou da industrialização. Negativo, não é. Por que não é? Porque o desenvolvimento é um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam, né? Então vejam só como o texto apresenta dois tipos de concepção sobre desenvolvimento, mas nós precisamos estar bastante atentos e atentas para identificar o que ele está defendendo e o que ele está criticando. O crescimento do PNB, né, do Produto Nacional Bruto, pode ser muito importante como um meio de expandir liberdades, mas as liberdades dependem também de outros determinantes, como serviços de educação e saúde e direitos civis. Então, o que é o desenvolvimento e quais são os vínculos que esse desenvolvimento precisa ter para existir? Letra A. Incremento da indústria, vamos colocar aqui, incremento da indústria e a atuação no mercado financeiro. Veja só, incremento da indústria e atuação no mercado financeiro poderia ser aqui com essa forma de falar de desenvolvimento que o texto está criticando, e não a forma como ele concebe o desenvolvimento. Então, letra A está errada. Letra B. Criação de programas assistencialistas e controle de preços. Novamente, aqui nós temos a economia como a única forma de compreender o desenvolvimento. E o texto diz que não é assim. Letra C. Elevação da renda média e arrecadação de impostos. De novo, economia sendo o ponto central da discussão, e o texto diz que não é bem por aí. Letra D. Garantia de cidadania e ascensão econômica. Percebam que aqui nós temos de fato um vínculo de duas coisas diferentes sendo estabelecidos. O desenvolvimento acontece quando as liberdades humanas vão ser valorizadas dentro de uma lógica de cidadania, junto com uma ascensão econômica. Portanto, a letra D é a que melhor responde à nossa questão aqui, certo? Vamos ver a letra E, portanto, ajuste de políticas econômicas e incentivos fiscais. Perceba que a única alternativa que não aborda apenas a economia é a que está correta, porque ela fala que o desenvolvimento acontece quando há uma ascensão econômica vinculada a uma garantia de cidadania. É exatamente o que o texto está apresentando. Esse texto, inclusive, e essa questão faz parte de um conteúdo muito importante, que é o conteúdo sobre as relações sociais no capitalismo. Espero que você tenha gostado dessa questão. Avalie essa questão aqui na nossa plataforma. Bons estudos para você e até a próxima.
Fala galera do Me Salva, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos aqui resolver essa questão da prova do Enem de 2016, a prova de Ciências Humanas. Uma questão que contém 2 textos. Observando o primeiro texto, percebemos que há uma imagem, né? E o segundo texto está escrito, mas antes de focarmos neles, vamos observar aqui o que pede o nosso enunciado. A comparação entre o anúncio publicitário de 1968 e a repercussão da notícia de 2016 mostra o quê? Então, nós precisaremos olhar primeiro para o anúncio publicitário, depois para a notícia e entender o que é possível compreender a partir dessa comparação. E no anúncio publicitário nós temos um texto que foi traduzido da seguinte forma: as mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo para se viver. Portanto, a ida das mulheres, uma suposta aqui nesse momento, ida das mulheres à Lua, serviria para limpar aquele espaço. Ou seja, a relação entre o sujeito feminino e um padrão socialmente esperado do que esse sujeito faz, né? Portanto, isso é o que está escrito no primeiro texto. No segundo, nós temos a seguinte ideia. Até hoje, cerca de 350 astronautas americanos já estiveram no espaço, enquanto as mulheres não chegam a ser 1/3 deste número. Após o anúncio da turma composta 50% por mulheres, alguns internautas escreveram comentários machistas e desrespeitosos nas redes sociais. Veja bem, esse é um texto de 2016, como diz o enunciado. O outro é de 1968. Percebam então que nós temos um grande tempo entre um texto e outro, mas algo permanece. O que é isso que permanece? Bom, permanece a manutenção dos estereótipos de gênero, né? Veja só, por mais que eu tenha aqui nesse primeiro texto uma ideia de que a mulher ela serve, entre aspas, para limpar o espaço, é para isso que ela estará lá na Lua, no segundo texto eu não tenho exatamente essa ideia. Mas ao mesmo tempo, na medida em que 50% das mulheres, 50% dos astronautas americanos vão ser compostos por mulheres, gera uma reverberação nas redes sociais que diz, olha, não é esse o espaço delas, né? Veja só o quanto nós temos aqui de caminhada andada, mas permanece aqui, mantém-se os estereótipos de gênero de que a mulher não pode ocupar determinados espaços e que existem espaços específicos para ela, certo? Vamos ver as outras alternativas. Elitização da carreira científica. Vejamos, não se trata de uma elitização na medida em que você vai colocar sujeitos que estavam excluídos dessa carreira nesse campo específico da ciência, né? Então a letra A está errada. Letra B, qualificação da atividade doméstica. Nós não estamos falando de atividades domésticas ou não, mas o espaço em que a mulher pode utilizar. Letra C, ambição de indústrias patrocinadoras, algo que não tem absolutamente nada a ver com o que está sendo proposto aqui nas discussões, né? E letra E, equiparação de papéis nas relações familiares. Há uma proposta de equiparação de papéis, mas não é nas relações familiares. Essa proposta aqui é nas relações profissionais, certo? Temos aqui então um conteúdo muito importante para a prova do Enem, sobretudo porque ele aborda aspectos consideráveis do nosso cotidiano, né? Então temos um conteúdo aqui sobre ciências sociais e cotidiano. Espero que você tenha gostado, tenha curtido. Não deixe de avaliar essa questão, né? Bons estudos e até a próxima.